Boa tarde a todos, eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de dispersões. Vamos falar a respeito da concentração molar e resolver algumas questões. Então, antes de iniciar a concentração molar, é necessário nós fazermos uma revisão sobre mol. Então, mol é a unidade adotada pelo Sistema Internacional de Unidades para medir o que? A quantidade de matéria, a quantidade de substância. Tá? Quando se fala em mol, sempre vai estar associado também ao número de Avogadro, tá? Que foi criado pelo cientista Amédio Avogadro, sendo esse o número 6,02 vezes 10 a 23. Note que aqui nós temos a notação científica e aqui o expoente, que é chamado de ordem de grandeza nesse caso, é 23. Então aqui é um número muito grande, né? Por exemplo, 1 milhão é 10 a 6, 1 bilhão é 10 a 9. Aqui é 10 elevado a 23, tá? Então um número muito grande. Então, Avogadro, trabalhando com gases, em seus experimentos, ele concluiu que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o quê? O mesmo número de moléculas. E esse número de moléculas, foi exatamente esse, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tanto esse número quanto múltiplos desse número. Tá? Mas, atualmente, sabe-se que não é apenas moléculas de gases. Esse número fixo, tá? De quantidade de matéria, ele serve para átomos, moléculas, íons. Então, como exemplo, 1 mol de carbono. Então, nós temos aqui o símbolo do elemento carbono, C, e 1 mol de carbono corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 o quê? Átomos. Porque aqui a gente tem um elemento químico, o elemento químico é formado por um conjunto de átomos. 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso é 1 mol de carbono. Agora aqui nós temos 1 mol de H2O, 1 mol de água, que nós sabemos que aqui nós temos uma molécula. Então, 1 mol de água corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E, finalmente, nós temos aqui 1 mol de... Aqui nós temos a matéria carregada, Nós temos aqui um íon. Que tipo de íon é esse carregado negativamente? É um ânion. Se tivesse um sinal positivo aqui, seria um cátion. Tá? Então, a matéria ela se encontra também na forma carregada, chamada de íons, que pode ser cátion quando positivo e ânion quando negativo. Então, aqui a gente tem um ânion de flúor, que é chamado fluoreto. Então, 1 mol de fluoreto corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 íons fluoreto. Tá? Então, simplesmente para a gente saber relacionar mol com o seu número, com o número de Avogadro. Tá? Então, você representa o mol, tá, de forma quantitativa, tá, na forma numérica. Vamos estudar agora fórmulas relacionadas ao número de mol e à massa molar. Então, o número de mols representado por nzinho e 1, tá? É o número de mols do soluto, tá? Ele corresponde ao quê? A massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, tá? Então, o número de mols do soluto é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, representado por mzão1. Tá? Note que aqui nós temos o número de mols do soluto. Existem questões que cobram também o número de mols do solvente. Nesse caso, no lugar de 1, a gente colocaria o número 2, que seria o número de mols do solvente. Tá? Então, mas aqui a gente está trabalhando apenas o número de mols do soluto. Então, N1, massa do soluto, 1, massa molar do soluto, 1. Tá? Então, esse número relaciona-se com o soluto. Se fosse solvente,
seria o número 2, né, com relação ao solvente. Mas aqui nós estamos trabalhando com soluto, então essa é a forma correta de se expressar. Então, ó, e a massa molar? Como é que a gente calcula a massa molar? A massa molar não está aqui no denominador? Se você quiser isolar aqui a massa molar, ó, ela vem para cá e o número de mols vem para cá. Eles invertem a posição, né? Como está aqui, ó. Ok, ó. Então a massa molar é a massa do soluto em gramas dividido pelo número de mols do soluto. Então a massa molar ela relaciona a massa, tá, com a quantidade de matéria. Relaciona grama com mol. Então ela é muito útil em cálculos envolvendo quantidade de matéria. Mas existe outra forma de calcular a massa molar sem ser através dessa fórmula. A gente pode calcular também diretamente conhecendo a fórmula da substância. Então, por exemplo, quando você tem um elemento químico, você quer saber a massa molar de um elemento químico, né? Eu quero calcular a massa molar de um elemento químico, né? Então, aqui você tem um elemento químico carbono, tá? Como é que você calcula a massa molar? É o produto do índice vezes a massa atômica. Então, o que é o índice? O índice representa o número de átomos na fórmula, por exemplo. Quantos átomos existem na fórmula que foi dada. Então, no caso aqui a gente tem apenas um elemento químico, né? Então, seu índice é 1. Então, você não está vendo, mas subtende-se que aqui tem 1. Tá? Então, índice 1. Qual a massa atômica do carbono? Aí você tem que ir lá na tabela periódica, tá? Pesquisar o elemento C, que é o carbono, e você vai ver que a massa atômica dele é 12. Tá? Então, multiplicando o índice vezes a massa atômica, você vai ter 12 gramas por mol, ou seja, a massa molar. Substituindo mol pelo seu respectivo número de Avogadro, você vai ter 12 gramas. Estão para 6,02 10 a 23 o quê? Átomos, né? Átomos, porque aqui é um elemento químico. Átomos de carbono. Agora vamos trabalhar com a molécula de água, né? Note que agora a gente tem dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Então você tem que trabalhar com eles individualmente. Então, hidrogênio, aí você vai primeiro fazer da mesma forma, índice vezes a massa atômica. Qual o índice do hidrogênio? Aí você conseguiu agora identificar, né? Tá aqui, ficou mais claro, né? 2. Qual a massa atômica do hidrogênio? Aí você vai lá na tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do hidrogênio é 1. Tá? Então, índice vezes a massa atômica, 2. Tá? Oxigênio, que é o próximo. Qual o índice do oxigênio? Subtende-se que, como não foi escrito, né? Aqui é 1. Tá? Então, índice é 1, vezes a massa atômica do oxigênio, que é... Aí você vai lá na tabela periódica. Qual a massa atômica? Geralmente a massa atômica está na parte de cima, tá, do elemento. O número atômico embaixo. E a massa atômica geralmente está na parte de cima, tá? Que é o 16. Então, índice vezes a massa atômica 16. Então, quando você tem aqui uma molécula, né, um composto que tem mais de um elemento químico, você tem que fazer individualmente e ao final somar tudo. Tá? 2 mais 16, 18 gramas por mol. Essa é a massa molar da molécula de água. Substituindo aqui mol, tá? 18 gramas, tá? Corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Note a quantidade de moléculas necessária para você relacionar com uma massa. Note aqui a quantidade de átomos necessária para você relacionar com gramas. Tá? Então, átomos e moléculas são pequenos, né? São espécies muito pequenas, então é necessário uma quantidade enorme de átomos e de moléculas para você relacionar com a unidade de massa. Ok? Então agora a gente vai estudar de fato a concentração molar, ou molaridade, representado por emisão, tá? Que corresponde ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Relembrando aqui o que nós vimos, número de mols do soluto é massa do soluto dividido por massa molar do soluto. Se eu quiser substituir essa expressão, tá? Essa expressão do número de mols do soluto nessa fórmula, aqui vai ficar dessa forma. Tá? Massa molar substituindo N1
o valor de N1 por esse aqui, ó, na fórmula, nós vamos ter agora essa representação, tá? Então, a massa molar ela pode ser escrita dessa forma, número de mols do soluto sobre o volume, ou substituindo aqui, né, o número de mols do soluto pela massa do soluto sobre a massa molar do soluto, nós vamos ter essa expressão. Então, você pode calcular dessa forma a concentração molar ou molaridade, ou dessa forma. Tá? Depende dos dados que a questão, né, fornecer.